Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Jonatas Castro, Maior Capital falando. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos no Conference Call mensal. Hoje a gente vai falar dos resultados do mês de julho. Foi um mês muito bacana para a gente. Obviamente, a gente vai entrar no detalhe de cada fundo em seguida, mas eu destaco a performance muito boa do fundo de previdência, uma ótima recuperação do fundo de ações. Basicamente, todos os fundos tiveram uma performance muito bacana esse mês. Hoje a gente vai começar com a Asra, como de costume, passar pelo macro com o Luiz Garcia, depois o Renato vai comentar um pouco sobre a performance do fundo de ações, o Drago fala sobre o fundo quantitativo e a gente encerra com o Alejandro na parte de crédito. Então a gente começa com a Asra. Asra, manda bala. Bom, boa tarde. Acho que a gente está começando daqui a pouco a entrar em mais normalidade. Quando a gente estava preparando a apresentação, dessa vez a gente teve menos coronavírus e mais economia, o que é bom sinal. Como diz o Luiz, né, a incerteza do que a gente já conhece já é difícil, do que a gente conhece menos é mais difícil ainda. Então, que bom que essa que a gente conhece menos está diminuindo a importância. Então, qual o foco aqui? Qual a retrospectiva de julho e como é que a gente vê? Primeiro, acho que os dados de atividade apontam para uma recuperação em V, tanto nos Estados Unidos, na Europa, na China e no Brasil. E acho que é muito importante a gente medir a realidade contra a expectativa. O que é isso? 1, a queda foi menos profunda do que a gente achava. 2, a retomada está sendo mais veloz. E terceiro, o nível de produto no final do ano deve ser mais alto do que inicialmente projetado. Então, você tem as 3 combinações boas nessa perspectiva de crescimento. Sobre o coronavírus, eu deixei separado aí. Tem uma desaceleração dos casos nos Estados Unidos. Os casos aumentaram na Europa, mas sem alta de mortes, que faz a gente se questionar se há uma mudança no padrão de testagem. O que é isso? A gente não tem muito claro ainda por que isso, mas o fato é que a gente não teve nenhuma segunda onda de verdade acontecendo até agora. O que a gente teve foi uma onda tardia. Alguns lugares, uma região no mundo teve, outras regiões do mesmo país não teve, aí você fala, acho que o país está tendo uma segunda onda. Os Estados Unidos é um exemplo clássico disso. A Flórida não tinha tido, desculpa, a Califórnia não tinha tido, começou a ter. Vale a analogia para o estado de São Paulo. A cidade de São Paulo está muito mais tranquila, agora é o interior que está com mais contaminação ou medindo. Tem um problema de testagem também aí no meio. E, por último, a gente queria deixar uma mensagem positiva no caso do Brasil, que a gente acha que está muito próximo do ponto de inflexão de curvas de mortes no Brasil. Então, vamos lá. 10 minutinhos aqui eu falo e depois passo para o Luiz. Então, o que é importante nesse gráfico aqui? Esse gráfico mostra o PMI global desde 2006, a cada trimestre, né? Marcado embaixo na agenda. O que a gente nota? Primeiro, que no dado de serviços, a gente tinha feito low em 37, mais ou menos, caiu para 24, 23 aqui, muito baixo. E o de manufatura não foi tão baixo quanto na crise financeira mundial. O que é muito curioso, né? E a volta aqui agora foi muito mais rápida, se você olhar. Em 3 meses, você já voltou o nível da produção global, segundo os PMIs, para o patamar de antes. Na crise financeira, você levou 9 meses para fazer essa volta. Então, acho que esse que é a primeira coisa, a resposta. A gente já esperava isso, a gente achava que era só um trimestre, era um problema de parar tudo e depois soltar. Note que o nível volta para a indústria? Quase volta ali, mas estava mais fraco já no final de 2019. Agora, serviços ainda não voltou, ainda está um pouquinho abaixo. Depois a gente conversa para ver como que esses dados se transladam para a atividade de verdade, porque isso aí é PMI, né? Quer dizer, é uma medida que tem a ver com expectativa e percepção. Importante aqui, Jonatas, olha,
A média móvel de 6 meses do pré-Covid no mundo era 50. Agora, em julho, a gente está em 50,3 no de manufaturas, né? No de serviços, era 51,7. Deixa eu desligar isso aqui para não ficar. E agora está 50,5. Ou seja, está muito parecido. Foi e voltou no PMI. Será que na atividade foi assim? Quando a gente abre esses PMIs, na esquerda está o PMI industrial, na direita está o PMI de serviços. O que a gente nota? Eles todos quase voltaram, azul claro, aos Estados Unidos. A China voltou e passou. A China voltou e passou no serviço também. Quando a gente olha para emerging markets, que é o verde, está um pouquinho abaixo aqui. Esse aqui é um dos gráficos que o Luiz Garcia mais gosta aqui, quando a gente faz essa comparação aqui. Olha o de serviço como está abaixo, principalmente nos emerging markets. Por quê? Eu acho que faltou fiscal. Teve um gasto enorme de fiscal aumentando a renda dos americanos, garantindo o salário nos Estados Unidos, e nos países emergentes que não tinha espaço fiscal tão grande, não conseguiram fazer isso. Por isso que serviços não volta, a indústria volta, porque tem a ver com a retomada de estoques também. Então, quando você olha os desenvolvidos, sem ser os Estados Unidos, estão acima, os Estados Unidos estão um pouquinho abaixo, os emerging markets sem ser China estão bem abaixo e a China está acima. Quando a gente olha o de serviços, a China está bem acima e os emerging markets sem ser China estão 8 pontos abaixo. Então, claramente, aonde que está a maior dor localizada até agora? Serviços e emerging markets, segundo os PMIs. Agora, vamos ver se isso vale nos dados de atividade de verdade. Então, o que é importante notar é que o PIB, no primeiro trimestre da recuperação, né, que seria o terceiro trimestre, a expectativa atual é um patamar acima do que se esperava na China. É um patamar em linha com o que se esperava com o Brasil. Note que a queda foi menor, tá vendo onde foi aqui a queda para o segundo trimestre? Não caiu tanto quanto se esperava, mas a volta também é menor. Certo? Na Europa, a queda foi parecida com o que se esperava, mas o nível já do trimestre de recuperação é acima do que era esperado. E nos Estados Unidos, o patamar é um pouco acima do esperado também. Então, vale essa observação. As 3 regiões que a gente ficou mais preocupado a princípio, na China, Estados Unidos e Europa, com patamar acima, depois da queda aí do primeiro trimestre de recuperação, e o Brasil praticamente no mesmo patamar, mas com uma queda menor. Então, o dado foi positivo para todo mundo, o que justifica... Desculpa, foi positivo não, né? Porque o trimestre da recuperação ainda é uma expectativa. O que eu estou comparando é a expectativa já adaptada para os dados que saíram mostra um cenário pior do que o que não... Desculpa, menos pior do que o que inicialmente se pensou. Esse é que é o bottom line da história. Ou seja, pensando em fundamentos, a atividade econômica hoje, quando a gente olha para o final do ano, é melhor do que a gente imaginava há 2, 3 meses atrás. Ponto. Tanto no nível de queda, tudo caiu menos ou igual, a velocidade de recuperação está igual ou melhor, e o nível que você termina o PIB, ou no final do ano, ou depois, no primeiro trimestre depois da recuperação, também está acima do que era antes. Certo? Então, é positivo em todos os sentidos. A produção industrial é V ou é raiz quadrada? Eu acho que ela é V na China, quer dizer, ela foi V na China, voltou já para o patamar. Nos outros países, está aparecendo um V mais aberto ou uma raiz quadrada. Que é o quê? Aqui embaixo não vai ficar tão... A perna que sobe vai estabilizar num patamar que não alcança o patamar anterior. Então, eu gosto da ideia da recuperação em raiz quadrada. A gente tinha feito o caso aqui nas nossas projeções. Se você voltar, vou voltar aqui a abertura. O amarelinho era exatamente a raiz quadrada que era o Brasil.
E era figura para emerging markets. Acho que para aqui vai ser. O que surpreendeu foi a velocidade da volta da China, rapidamente. Mas, de novo, a China foi o único lugar do mundo que conseguiu trancafiar todo mundo, ninguém saiu do negócio. Depois de 1 mês e meio, 40 dias, soltou um pouquinho e ficou 3 meses ainda trancafiado a região de Wuhan. Nenhuma democracia mundial consegue fazer isso. Então, a gente não esperava essa trajetória para o resto. Quando você olha para os Estados Unidos, a produção industrial melhorou, mas ela caiu muito menos do que as outras. A Europa, a China e o Brasil caíram muito parecido, foi uma queda de mais ou menos 25% do nível da produção industrial. E a volta, agora a gente está em 88, daqueles 100, e a China já voltou para o 100. Então, a China foi quem passou melhor por essa crise. Quem passou segundo melhor foi os Estados Unidos, porque caiu menos nesse período todo. Tá claro? Agora, quando a gente olha vendas no varejo, Luiz, olha que impressionante a zona do euro. A zona do euro está com vendas no varejo no mesmo patamar. Aqui não tem serviços, tá certo? Vendas do varejo não tem consumo de serviço. Consumo de serviço com certeza caiu. Aí, o que a gente se perguntou é o seguinte: será que foi mais eficiente garantir o salário e o cara com a segurança de não ter sido mandado embora comprou mais? E aquele que foi desempregado, mas teve seguro-desemprego ou aquele bônus, que até aumentou a renda, mas como a dúvida do cara sobre o futuro é maior, ele consumiu menos. Eu acho que por isso que os dados dos Estados Unidos de vendas de varejo estão abaixo do que está na Europa. Ainda falta um mês aqui para a gente ter a mesma dado de informação da zona do euro, tá certo? Mas eu acho que é sintomático isso. No Brasil, apesar de ter recuperado em V e tal, é uma recuperação muito menos forte do que nos outros lugares, tá certo? A gente está 15% abaixo. Nos Estados Unidos, no mês equivalente foi 9%, e na Europa foi só 4% de queda. Então, até agora, parece o primeiro sinal que a política de pagar o salário, a empresa paga uma parte e o outro setor paga outra parte, e o governo paga outra parte, foi mais eficiente do que a técnica de pagar seguro-desemprego para todo mundo. Vamos ver nos próximos 2, 3 meses como é que isso vai ficar. Como é que foi a surpresa econômica? Esse gráfico aqui demonstra bem isso. A surpresa econômica, na média de 3 meses, foi muito forte para a série histórica. E se você olhar o mês, são 2 meses seguidos de surpresa. Então, é bastante positivo o dado de surpresa econômica no Brasil. Quando a gente olha os casos, o que a gente nota? Os casos, no amarelinho, que a Espanha teve uma pequena volta, alguns países, outros países nunca caíram, como é o caso do Brasil. Achatamento de curva foi esse. E o número de mortes por dia não cresceu em lugar nenhum. Então, na maioria dos lugares estabilizou, outros caiu. Desculpa, outros subiram um pouquinho, mas em todos os lugares teve estabilidade das mortes, ou queda das mortes, e não aumento das mortes. Então, a gente acha que parece que é uma história de testagem. Cada vez se testa mais, você vai identificar mais casos, e isso provavelmente é o que explica o comportamento até agora. Desculpa, se a gente fizesse esse gráfico por 1 milhão de habitantes, ia dar uma figura muito parecida, tá? E a gente prefere fazer análise a partir de 1.000 casos. Em vez de fazer com 100, como estava sendo no início, com 1.000 a gente tem uma base estatística mais confiável, alguns países podem ter tido uma concentração, mais demorado para... então a gente pega a partir do 1000º caso em todos os países juntos, fica muito mais razoável. Sobre a mobilidade, o que a gente nota aqui? O Google Mobility Report, o Apple Mobility Report, tudo tem a ver com celular. Então, é como as pessoas se movimentaram de fato, não é pesquisa, não é eu acho, não tem problema de metodologia, é como os celulares, com o geolocalizador, se movimentou nesses lugares todos. Já voltou à normalidade? Não, mas Itália, Espanha, quem está mais devagar? A Índia e o Reino Unido. Segundo a Apple,
é a Coreia e a Austrália. Se você olhar, UK já está absolutamente normal no Apple. Se você olhar a Alemanha, já está absolutamente normal. A Itália aqui, o Brasil está bem parecido com a média. Então, o ponto que eu queria fazer é, apesar de tudo que se diz na mídia que foi feito e que não foi feito, e não importa para mim muito o que os governos fizeram, a população no Brasil se comportou como a média do mundo. E a doença no Brasil se comportou um pouco melhor que a média do mundo. Por quê? Porque a gente é a população mais jovem. Acho que é isso, não tem muito mistério nessa percepção. O Brasil não é o pior país do mundo no combate à Covid, nem o melhor país do mundo no combate à Covid. Isso ficou bem na média. Quer dizer, resultado do Brasil. A queda foi muito concentrada entre março. Ela caiu um pouco mais devagar no Japão, que foi abril. Tudo ficou abril e maio mais ou menos estável, e depois as coisas foram subindo a ritmos diferentes. Você vê que o Brasil subiu bem menos que outros países em relação à mobilidade. Acho que a gente vai ver um aumento da mobilidade aqui. Por que subiu menos, Alexandre? Porque a gente provavelmente teve uma onda, a gente apertou mais cedo, e o fato de manter estável faz com que a população não reaja tanto. Se os números de casos começarem a cair, a gente vai fazer o que para cair? A gente vai ver isso melhorando. Então, eu acho que a gente pode ficar mais otimista com a recuperação de atividade nos próximos 2, 3 meses, porque a virada vai acontecer agora, daqui a pouquinho no Brasil, que aconteceu já em outros lugares. Então, a gente pegou, este gráfico mostra o número de mortes diárias, média móvel de 7 dias, e quanto foi a incidência, admitindo que a letalidade é 0,5%. Então, a gente fez uma hipótese. Se a letalidade for 0,5%, que é o que a pesquisa aqui no Brasil e em vários lugares do mundo deu, pode ser entre 0,5% e 1%. Se a letalidade for 0,5%, o número de casos foi tanto. E a gente colocou isso como percentual da população. Qual é o resultado que a gente chega? Em todos os lugares, quando a incidência chegou perto de 8%, o número de mortes começou a cair. Varia entre 7% e 11%. Na média, 8%, 9%. Onde é que nós estamos no Brasil? A gente fez para todos os estados, tá? Onde é que a gente está no Brasil agora? 8%. Então, provavelmente, nos próximos 2 meses, a gente vai ver o número de mortes caindo. Quando esse número de mortes cair, em todos os lugares que a gente viu, a movimentação aumentou. A movimentação aumentou, a atividade vai ser melhor. Ponto. Essa é a nota de otimismo que a gente queria dar. Esse é o gráfico do resumo. No Rio de Janeiro, a incidência já deve estar em perto de 16%. São Paulo está com uma incidência de 10%. Para a cidade de São Paulo está perto de 20%. Para a cidade do Rio está mais de 25%. Então, 1 em 5 pessoas já pegou Covid em São Paulo. Essa é a nossa estimativa hoje. Aqui no nosso escritório deve estar parecido. Não, deve um pouco menor. Paraná, Rio Grande do Sul é que estão com um número menor de contaminados, e Minas também. Então lá ainda vai crescer. Aí depois o Renato pensa quais empresas têm exposição ainda em Minas e tal, que isso vai demorar. Os outros que tem mais Rio, São Paulo, vai estar melhor. Então, o que é um cenário prospectivo para a gente? Primeiro, a gente acha que o 4º pacote fiscal americano deve ser aprovado esse mês. O tamanho ainda é incerto, os republicanos e os democratas estão brigando. O Trump acabou de falar que se até sábado eles não chegarem num acordo, ele vai apresentar uma ordem executiva dizendo que vai fazer, vai aprovar. O Biden deve anunciar como vice-presidente nos próximos dias a Kamala Harris. Aí está Kamala Harris, desculpa, foi um misprint aí. É Kamala Harris, passou essa. No Brasil, a gente vê um risco altista sobre a inflação de combustíveis e proteínas, mas que não mexe no núcleo da inflação. A inflação no núcleo deve ficar bem tranquila. O Banco Central, se não houver piora fiscal, que
deveria refletir no câmbio se caso houvesse, deve cortar mais 25 na próxima reunião. E não dá para a gente pensar em alta antes de junho. E o Banco Central explicitou no comunicado que precisa que expectativas e projeções do modelo subam para mais perto da meta. Aí a gente está inferindo que esse número é 3,30, 3,40 pelo menos. Os dois estão em 3%. O quarto pacote fiscal tem a diferença entre os democratas e republicanos. Os republicanos querem mais financiamento para as empresas, aqui. E os democratas querem um pacote maior para os empregados e estender o bônus para mais tempo. Essas propostas devem chegar para perto de 20% do PIB, que é o tamanho do gasto que os Estados Unidos fizeram. Quando a gente olha aqui, tem esse mapinha com as candidatas, acho que é importante. A gente só botou as 4 que a gente acha que tem mais chance de serem indicadas, a gente acha mais provável que seja a Kamala Harris. Então, tem a Kamala Harris, que é a mais centrista de todas, a Susan Rice, que é a preferida da turma do Obama, a Tammy Duckworth e mais à esquerda a Elizabeth Warren, que é a preferida dos superliberais e do Bernie Sanders. Aqui, empregos e economia, quanto mais para fora, menos moderada, quanto mais para o centro, mais moderada. Então, Elizabeth Warren é disparada a mais radical em tax, quer dizer, quer taxar todo mundo, quer gastar para caramba, é super esquerda no Jobs and Economy, e a Kamala Harris está no exato oposto, tá certo? Ela é um pouco à direita do Joe Biden. Quando você olhava as propostas e tal, era o Mike Bloomberg o meu preferido e depois ela. E depois o Biden. Então, acho bom ser ela. Acho que vai ser ela. Tem a vantagem de ser negra, tanto ela quanto a Susan Rice. Tinham outras candidatas defensoras mais de civil rights. Ela fica aqui no meio no civil rights, o que é importante para a esquerda americana. Então, ela não é super moderada, ela não é um candidato dos brancos, né? Liberais, que esse é o caso da Warren. Então, ela é uma candidata mais raiz. Não é uma candidata do Obama, mas como eu coloquei ali, eu acho que seria um bom nome para ter. Aqui no Brasil, o IPCA, os núcleos, uma imagem vale 1000 palavras, está aí perto dos lows em tudo, desde 2013. É a menor inflação que tem. Se só olhasse o modelo, o Banco Central não ia parar. No modelo para 21, no nosso tem 3,20 e 3, agora está 3, né, nos dois casos. A meta é 3,75, está muito longe. Por que ele vai parar? Ele vai parar porque ele está preocupado com effective lower bound, variáveis financeiras, risco prudencial. Resumindo o Copom e acabou, é o seguinte. Existe uma dúvida se o BC corta 25 ou não. Em relação à última reunião, ele subiu o sarrafo para cortar. É mais difícil agora para ele cortar do que antes. Mas o mercado sempre precificou, quer dizer, o mercado sempre precificou, o mercado tem precificado recentemente, talvez não tão recentemente, Luiz me corrige aqui, a alta começando no final do ano. Ou dezembro, ou janeiro, altas de 25, depois 50. O Banco Central comunicou, foi, olha, enquanto a minha projeção para 2021 e as expectativas não estiverem mais perto da meta do que estão, eu não vou subir. Então, era uma coisa que eu achava, mais do que o resto do grupo, que ele iria iniciar o processo de normalização monetária só no segundo semestre do ano. Continuo com essa impressão, então acho que juros só sobe no segundo semestre, só que a velocidade que ele vai subir é maior. Na média do ano é melhor subir mais rápido depois do que subir gradualmente todo o período, tá certo? Você cria mais expansão, é melhor. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma aposta, seria junho não tem. A primeira reunião depois de junho ele faz 50, depois ele faz 100, 100, 100, até chegar em 400 de orçamento. Ou ele faz 50, 100, 100, 100 e 50 no final.
Ele pode parar com 300, depois dar uma pausinha, depois subir os últimos 100? Claro que pode. O que eu não consigo comprar é 8 altas de 25, que dá só 200 pontos. Então, 16 altas de 25, levar 2 anos para fazer as duas? Duvido. Acho que ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Então, acho que a gente não vai ter movimentos de 25 a 50 na hora que ele começar a normalizar, só que eu acho que vai demorar mais. Nossa vida vai ficar chata durante um ano aí, falando de Copom, eu acho. Segue o Luiz. Muito boa. Obrigado, Azara. Luiz? Obrigado. Bom, como a gente falou lá no início, né, o Jonatas, a gente teve um mês bastante bom aí nos fundos macro, né, no Mauá Macro um mês de 1,15%, né, 1,16%. Fica fácil ver aí bastante concentrado na Bolsa brasileira. Mas eu queria chamar a atenção na caixinha de moedas offshore e caixinha hedge, né? Então, na caixinha de moeda offshore, isso aí foi um play que a gente já está com a cabeça de que o dólar pode se enfraquecer contra as outras moedas. Infelizmente, nesse mês de julho, não funcionou muito bem contra emergentes. A gente teve um mês onde o dólar contra emergentes acabou, especialmente da segunda metade do mês ali em diante, performando bem. Isso pegou a gente. E na caixinha de hedge, é uma posição que a gente tem já há bastante tempo, que a gente gosta por vários vetores aí, que é uma posição comprada em opções de ien. A gente acha que, primeiro, a volatilidade do ien estava muito baixa, agora mexeu um pouquinho, mas esteve muito baixa durante muito tempo, né? A moeda praticamente não saía do lugar. Então, a gente aproveitou para fazer uma posição aí que a gente usa tanto como hedge, como ela está na caixinha, como também entra bem no nosso play de dólar fraco no mundo, né? A gente está com essa cabeça de que o dólar pode se enfraquecer. Eu, particularmente, acho que a única coisa que está impedindo uma depreciação maior no dólar contra os outros ativos aí no mundo, ouro e moedas de G10, é justamente a volatilidade implícita, né? Aí o VIX tradando aí em torno de 24 a 26, hoje está um pouquinho abaixo de 23. Eu acho que se esse VIX aí se aproximar de 20%, a gente vai ver uma aceleração na fraqueza do dólar forte, na fraqueza do dólar, uma aceleração bem nítida aí. Eu acho que existe basicamente muito M2 em dólar no mundo, tem um excesso de dólar no mundo, o tamanho do pacote fiscal americano, quando comparado com o pacote fiscal dos outros países, foi muito mais poderoso, muito maior. E agora, então, a gente está falando aqui dessa nova discussão aí da renovação, ou vamos dizer assim, a segunda fase do pacote fiscal americano. Estamos falando números aí impressionantes, e começando em 1 tri, podendo chegar até 3 tris de dólar, então tem muito dólar no mundo. Gente, eu acho que a única coisa que ainda está segurando um pouco esse dólar de se depreciar é justamente essa questão da volatilidade que está sendo ainda percebida como um fator importante no curto prazo. Então, já dei uma adiantada aí na nossa cabeça para agosto, né? Então, a gente está com esse call de dólar fraco. A gente acha que o cenário macroeconômico de médio prazo, né, de curto e de médio prazo, não vou nem falar do longo, mas de curto e médio prazo continua extremamente difícil da gente fazer da gente ter um grau de convicção alto, né, uma assertividade muito alta nesse cenário. Então, a gente acha que tem perguntas super importantes a serem respondidas, né? O que vai acontecer na relação China e Estados Unidos, o que vai acontecer com a economia depois que passar essa mamadeira fiscal, né? Vamos dizer assim, que o mercado ficou mal acostumado a ficar recebendo molezinha aí dos governos. São perguntas bem relevantes que atrapalham demais a nossa convicção no cenário macroeconômico de médio prazo. Então, a gente vem trabalhando nessa noção de janela de tendência, né? Ou seja, a gente está numa janela de tendência positiva, né, dos ativos, já vem nesse ritmo há algum tempo. A gente continua acreditando que essa janela de tendência positiva ela continua sendo o nosso base case, vamos dizer assim, só que a partir de agora numa velocidade bastante diferente do que ela veio até agora, né? Só para lembrar, a gente já está falando de um S&P que já está a 1,5% do all-time high, né? Quer dizer, que era o 3.400. Já estamos falando de vacina, né? Um cenário onde a vacina, seja chinesa, americana ou inglesa, para falar dos mais óbvios aí, já está praticamente, não vou dizer integralmente no preço, mas já é bem assimétrico, né? A notícia relacionada à vacina, já tem boa parte no preço. Já temos aí indicadores econômicos aí bem animadores em regiões importantes, como China e Estados Unidos.
E tem, obviamente, a questão preço, não só do S&P, mas de vários ativos. Então, assim, achar que daqui para frente a gente vai ficar vendo os ativos performando na velocidade que eles performaram nos últimos 2 meses parece otimismo demais, mesmo com toda essa, vamos dizer assim, bomba nuclear de liquidez que o mundo está passando agora, né? Esse excesso de liquidez promovido aí pelos governos centrais e excesso de flexibilização monetária promovido pelos respectivos bancos centrais também. Então, assim, aqui no Brasil, a gente está com um quadro positivo também. Havia uma discussão aqui, há mais ou menos um mês atrás, se a agenda dominante no Congresso ia ser uma agenda reformista ou assistencialista, né? Essa é uma discussão importante, porque a gente acha que a economia não iria reagir na velocidade que ela está se mostrando até agora. O Congresso está se mostrando bastante reformista, que é uma boa notícia. Bolsonaro, obviamente, muito mais controlado, muito mais calmo, também diminui bastante o ruído. Então, assim, com os números da economia performando bem, o sinal verde aqui para o Brasil continua bom, com a luz amarela que apareceu no radar agora, que é essa questão fiscal, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo no Congresso Reformista, a gente está vendo aí algumas experiências, né, algumas iniciativas aí preocupantes do ponto de vista fiscal, que precisam ser bastante monitoradas e que vai precisar, acho que, de uma transpiração aí do Paulo Guedes para conter um pouco do ímpeto expansionista fiscal, vamos dizer assim, seja por assistencialismo, né, prorrogação de corona voucher, né, vamos dizer assim, seja por presença do Estado na economia através de investimento, puxando investimento, usando a sobra do que foi promovido para auxílio na pandemia para fazer investimentos. Enfim, então, a luz fiscal está no curto prazo, ela está acesa e é importante a gente monitorar isso bem de perto. Então, eu elencaria assim como ativo preferencial para esse momento aí do Brasil, a gente continua acreditando no cenário de bolsa, o ativo que a gente gosta mais. A gente estava com um call na mesa que o Banco Central estava próximo do fim do ciclo, né, que ele talvez até não baixasse a taxa de juros agora, e que, portanto, um flattening da curva era uma coisa que era um movimento que parecia que ia entrar no radar. Isso não aconteceu, então a gente está, vamos dizer, se desligando um pouco desse play. Estamos ficando mais focados na posição de bolsa e na posição de dólar fraco no mercado offshore. Aí também a gente está animado com essas duas posições. Eu acho que tem riscos aí para a gente monitorar, né? No risco de curto prazo no mercado internacional é o pacote americano, essa discussão aí do tamanho do pacote e que modelo vai ser. Parece um risco pequeno, porque todo o interesse dos dois partidos, tanto democratas quanto republicanos, é de ter um pacote, então eu diria que isso é um risco pequeno. Tem esse risco fiscal no Brasil aí, que está agora no curto prazo com a luz amarela acesa. Esse é um risco médio, eu diria. É importante a gente monitorar para ver o que vai acontecer. No médio prazo, eu vejo aí como riscos a eleição americana e essa questão da vacina, né? É importante a vacina realmente continuar gerando boas notícias, continuar gerando otimismo em relação à possibilidade de a gente ter uma vacina daqui até o final do ano. E um risco assim permanente no radar que a gente tem que se acostumar a ter, muito provavelmente de agora em diante, né? De algum tempo em diante, mas que voltou a chamar a atenção, é o risco dessa relação China-Estados Unidos. Isso é um negócio que a gente tem que ficar sempre monitorando, porque, pelo jeito, isso é uma coisa estrutural de longo prazo. E aqui no Brasil, o fiscal também vai ficar demandando atenção e demandando, vamos dizer assim, posturas mais firmes do ministro da Economia, aparentemente por mais tempo do que a gente imaginava também. Então é isso, acho que para o mês de agosto, otimista com bolsa, otimista com a possibilidade do dólar se enfraquecer lá fora, e com esses riscos aí sendo monitorados muito de perto no curto prazo. Eu tenho prazer para vocês hoje, é isso. Vou passar a bola aqui para o Renato. Obrigado, Luiz. Renato, com você. Boa tarde a todos. Bom, acho que do nosso lado aqui, do nosso lado, o mês de julho, ele foi um mês bem bom, né, para o fundo. Acho que apesar das altas dos meses recentes de bolsa, a gente viu ainda uma bolsa muito forte, um fluxo bem positivo, especialmente na parte de pessoa física, investidor Brasil mesmo, né? Apesar do estrangeiro saindo.
e o começo de uma temporada de earnings aí que começou na semana passada, bem desafiadora, que é onde a gente vai começar a ver agora os números que de fato, né, as empresas da bolsa tiveram, né, de impacto em relação ao segundo trimestre do ano. Eu acho que, por enquanto, as empresas elas têm reportado um balanço, né, que a bolsa sempre fica o realizado versus expectativa. As expectativas estavam muito lá embaixo. As provisões feitas, né, pelas empresas, pela grande maioria, foram provisões que já se adequavam ou estavam, né, por conta dos balanços bem robustos das empresas de bolsa, na sua grande maioria, todas elas fizeram provisões bem grandes. Então, o resultado ele tem vindo um pouco melhor do que esperado na grande maioria dos setores e, obviamente, né, setores que se beneficiaram aí com a pandemia, né, parte de e-commerce, parte de plano de saúde e hospitais verticalizados, eles acabaram tendo aí resultados melhores do que era se esperado, mesmo sem provisões, por conta de setorialmente terem recebido aí um fluxo bem maior pela natureza do negócio que eles têm. Acho que da parte do fundo, né, a gente tem que destacar aí algumas posições que a gente já tem há bastante tempo, que a gente vem falando para vocês. Então, sem dúvida, a parte de e-commerce foi uma surpresa bem positiva ainda no mês de julho. A gente teve aí duas grandes contribuições e também foram feitas duas grandes follow-ons, né, em nomes que a gente tinha. Então, Via Varejo captou próximo a 5, 6 bilhões de reais, teve uma demanda bem grande do book, e acabou sendo, né, bastante gente aí comprando papel e bastante, talvez, investidor de qualidade voltando a olhar o nome, que estava ali com seu balanço um pouco apertado, né, em relação aos competidores, B2W, Amazon e Magazine Luiza. E a gente também teve um follow-on do Banco Pactual, né, que estava com balanço excelente, né, a empresa aí passando a ser reprecificada em relação à parte digital, né, e obviamente os múltiplos comparado com o XP, etc. A gente teve, né, um grande avanço das ações aí ao longo do mês passado. Dito isso, acho que o maior contribuidor de performance para a gente no mês de julho é uma aposta que a gente fez durante a pandemia, em março, abril, um nome pouco controverso, mas a gente lá atrás achava muito valor e como uma opcionalidade. Então, a gente comprou uma posição pequena de Oi, né, que é uma empresa que está com em recuperação judicial, com uma dívida bem grande, né, e aí essa aposta de 2% acabou multiplicando aí por quase 3 vezes ao longo desses últimos 4 meses, né, e a ação já sobe aí quase 80%, 90%, e só o mês passado teve uma alta muito grande. A gente deu uma diminuída boa na posição, mas continua ali, né, e agora a gente está passando pelo processo de uma série de bids, né, em relação a TIM, Claro, e a Vivo e outros players internacionais por diversas áreas da empresa, né, para poder concluir esse processo. Acho que aqui segue as principais posições do fundo, né, algumas cresceram ao longo do mês, a gente deu também uma enxugada no fundo, a gente está com próximo a 18 posições, que é o que a gente sempre conseguiu se destacar bastante, né, gerar alfa, tendo posições um pouco maiores e um fundo mais concentrado. Dito isso, continua sendo um fundo bem líquido e privilegiando bastante aí as empresas com muito caixa e que podem continuar se beneficiando, apesar de um ano ainda bem desafiador, né, para a Bolsa. Acho que é um pouquinho do portfólio do upside que a gente continua vendo aí próximo a 50%, 45% de upside para os próximos 12 a 14 meses, né? A gente viu na Selic como o Asara e o Lag destacaram, chegando a 2%. A gente viu uma demanda bem grande em relação a equity, um fluxo bem positivo. Acho que aqui a gente quis colocar, assim, né, um pouco do que a gente tem visto aí. Então, isso é o número de CPFs cadastrados na Bolsa. Esse número tem explodido. Uma posição que se beneficia bastante disso que a gente tem, que é uma posição grande também, é B3, né? E o ADTV, ele tem que é o volume médio, né, de fluxo de trade por dia, tem crescido também bastante. E aqui, né, a gente vê um mercado que março, abril e maio ele estava praticamente ou 100% fechado e de repente a gente passou a ter um mercado super pró, várias novas ofertas e algumas empresas que na época aí do começo do ano que estavam circulando uma potencial
oferta, né, vindo à bolsa, o follow-on, etc., tinham cancelado as operações. Isso tudo está vindo de uma vez, né? E a gente tem visto, apesar do volume, uma demanda muito grande, em especial de investidores brasileiros, por conta não só do fluxo de pessoa física, mas também do volume que os fundos ficaram. Então, esse é um pouco do pipeline que a gente tem de oferta, né? Um dado curioso, anteontem a gente teve o maior block trading, né, do Brasil, da história. Então, a BNDES ele desinvestiu de um pedaço da posição de Vale, que foram quase 7 bilhões de reais. Esse volume de negócio foi anunciado às 9h30, 10 da manhã, e praticamente 11h30, meio-dia, já tinha mais que uma vez, né, demanda, sem ter feito roadshow, sem ter feito nada. O mercado absorveu isso e vida que segue. Então, acho que continua com bastante oportunidade na Bolsa, a gente está super animado, a gente agora está podendo ter condição de visualizar um pouco mais da nossa carteira, como é que estão e como é que vão ser os próximos trimestres aí por conta desses balanços e tirando um peso grande, né, que era o segundo trimestre do ano, que foi praticamente 100% impactado pela paralisação geral, mas a gente continua vendo muita oportunidade na Bolsa e bastante, né, dessas empresas aí, não estamos olhando todas, mas a gente está focado em 3 ou 4, e a gente espera aí participar de pelo menos uns 3 IPOs que possam vir a ser posições novas para o fundo, que a gente está trabalhando, bidando já, né, esperando saber o resultado desses IPOs. Então, acho que do nosso lado é isso. Gostaria de passar a palavra agora para o Drago, vai falar um pouquinho como é que foi o nosso fundo quantitativo. Bom, boa tarde, pessoal. É o Drago falando aqui, falar um pouquinho aí de Market View e também um pouco da performance do fundo aí em julho, no ano. Acho que o fundo macro sistemático ele tem andado aí com uma visão que é um pouco diferente da que a gente vê na maioria dos gestores mercado afora. Então, trouxe alguns slides para mostrar algumas relações que são inputs dos modelos que nós utilizamos aqui na tomada de decisão. Lembrando, né, o fundo ele tem uma característica de ser bastante descorrelacionado, né? Para dar um exemplo, o fundo o macro sistemático é um fundo que no mês de março, né, quando a gente teve no ápice da crise, foi um fundo que foi 0,60 basis points, que foi 60 basis points para frente. E por outro lado, né, nos últimos 2 meses, né, junho e julho, não, né, de forma ativa, não quis ficar no rally, perder um pouco desse rally de bolsas que a gente viu nesse período. Então agora eu mostro algumas relações aqui que a gente tem olhado, tem nos chamado a atenção. Então, sempre que a gente fala de posição, os modelos gostam de se embasar em três vetores, né, num tripé. O que eu gosto de olhar nos modelos? A questão de posicionamento técnico do mercado, a questão de valuation e a questão de price action, né? Então, sempre que a gente pensar no machine day, a gente pensa nesses 3 vetores. Então, começando pelo mercado, eu coloco aqui o S&P porque é um benchmark de risco global, né? Mas se a gente olhar para outros mercados, a gente vai ter sinais similares. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas relações de put-call ratio, né, essa relação pode nos dar aí uma sensibilidade do humor de mercado, né, a proporção de procura por opções de compra vis-à-vis opções de venda. Ele acaba sendo um termômetro, né, do otimismo ou pessimismo do mercado. Início desse ano, a gente se encontrava numa situação, né, de algum otimismo exacerbado, né? Foi o pêndulo do mercado brigou de maneira rápida e forte para a ponta oposta ali em março, abril, né? A gente ficou numa situação de pessimismo exacerbado. E olhando esses dados da CBOE, né, da Bolsa de Chicago, hoje, né, a gente se encontra novamente numa situação de otimismo muito forte. Obviamente que a gente pode se questionar, mas esses indicadores não são dominados aí pela questão da inundação fiscal. Obviamente o price action para a gente importa. Ele é um dos tripés que eu coloco nos modelos, né, desses que eu mencionei inicialmente, e por isso que o fundo não fica posicionado de maneira bear, né, vendido, por exemplo, em ativos de risco. Né? Só a falta de consenso entre esses indicadores nos faz ficar leve em posições direcionais. Tá? Então,
essas questões de put call ratio, aqui um indicador que eu trouxe, a questão também que a alta das ações no S&P 500 tem sido bastante concentrada, né? Então, se a gente for olhar para o S&P 495, vamos falar assim, expurgando 5 ações do índice, né? As Big Five, né? Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, a gente vê que a performance é bastante concentrada, né? 5 ações do S&P representam 20% do market capitalization do índice americano. Então, qual que é o grande contraponto a isso que eu estou colocando dessas informações que de valuation deixam algum desconforto? É a inundação monetária, né? Juros reais de longo prazo nos Estados Unidos, num prazo de 10 anos, juros reais praticados a menos 1 ponto percentual, né? Se a gente pensar em market capitalization do S&P sobre GDP, sobre PIB nos Estados Unidos, a gente se encontra numa máxima histórica, em termos históricos. Isso daí seria mais um motivo para acreditar que existe um valuation esticado para ativos de risco no mundo. No entanto, se a gente faz essa razão de market capitalization do S&P sobre base monetária, sobre quantidade de dinheiro na economia, essa razão já não está em patamares elevados em termos históricos. Ou seja, a questão do Fed ajudando esse ambiente de otimismo exacerbado que a gente vê hoje no mercado. Para o Brasil, sempre pensando em ativo de risco, a questão deixa algum desconforto olhando indicadores tradicionais, como a questão do price earnings, né, razão preço-lucro. Se a gente olha em termos históricos, a gente está já considerando um trend de ascensão da razão preço-lucro por questões de juros menores, mudança de composição do índice, mas a gente está em patamares bastante esticados aí em termos históricos. Então, também a parte de valuation de Brasil, aqui eu trago só alguns indicadores, mas a gente olha uma gama elevada de indicadores, nos deixa um pouco desconfortáveis em ficar com posições direcionais, né, compradas em risco de Brasil. Na parte de posicionamento técnico do mercado, né, ou seja, aquela questão, você vê valor num play e não tem ninguém posicionado, isso daí é uma ótima notícia. Agora, quando já está todo mundo na posição, né, você deixa de ter o investidor marginal atuando em seu favor. E o que a gente observa, a gente faz uma série de análises de estilo dos hedge funds macro locais, ou seja, a gente analisa a correlação desses fundos com os principais fatores de risco do mercado, e a gente observa que a correlação desses players sobretudo com bolsa, né, com o fator de risco equities Brasil, essa correlação tem aumentado substancialmente. Ela foi alta ao longo do ano de 2019 inteiro, início desse ano. Ela caiu bastante em março, né, na virada do primeiro para o segundo trimestre, com o stop desses players com a crise da pandemia, mas o que a gente vem observando novamente é que voltou a ficar um mercado bastante posicionado nesse mercado específico de equities. Então, na parte de valuation e posicionamento técnico, a gente entende que são vetores que não nos incentivam a ficar com posições direcionais otimistas. Por outro lado, a gente tem contra tudo isso o price action, né, incentivado aí pelo que eu chamei de inundação monetária, sustentando, né, uma dinâmica de preço positiva. Então, a gente não vê uma simetria boa. Então, dito tudo isso, né, eu falei assim, o que a gente não tem feito no fundo, a gente não tem ficado com posições otimistas em bolsas, vamos falar assim. Então, o que a gente faz? Nós temos carregado aí posições aplicadas em juros, né, até o vértice de 2 anos. Então, estamos falando posições aplicadas em DI até o July 22. São posições que a gente gosta. Para dar uma ideia, hoje a gente dorme no fundo 3 PLs ano equivalente aplicados até esse vértice. E são posições que a gente gosta porque aqui eu coloco um gráfico onde eu analiso o prêmio do pré de 2 anos em função de 3 fatores. Né? Se a gente olha o pré em função das projeções de inflação 12 meses à frente, se a gente olha o pré em função da projeção mediana dos economistas de Selic, e se a gente olha o pré em relação à dinâmica de juros no mundo, né? Ou seja, a gente está falando que é um Fed que, nesse contexto, é o grande... Né? o mandante aí dos testes de política monetária no mundo e tem colocado as treasuries de 10 anos nos Estados Unidos, por exemplo, a 50 basis points de taxa, um ambiente muito dobre de mundo. Né? Então, o prêmio do pré
de 2 anos, já considerando o mercado de hoje, está aí em patamares que chamam atenção, porque a gente entende que está acima de uma banda de normalidade, esse prêmio do pré de 2 anos, não que a gente esteja fazendo, vendo especificamente um corte adicional da Selic, mas basicamente é não alta de Selic para um horizonte relevante de tempo, é isso que sugere esses modelos. Então, por isso que a gente carrega posições aplicadas em pré. Essas posições aplicadas em pré até o vértice de 2 anos, elas são contrapostas aí a posições tomadas em DV1 menor, né, em sensibilidade a juros menores, né, na ponta longa da curva, no caso no pré de 5 anos, né, que a gente pode representar aqui desde janeiro 25. Então, é um pouco isso de posições que a gente carrega, né? Então, a gente não está em posições direcionais, né? Mas a gente gosta, sobretudo hoje em dia, do mercado de renda fixa local, né? Numa combinação de posições aplicadas com posições compradas em inclinação. E aqui, só para falar, para quem olha o fundo mais de perto, né? A gente, desde que o fundo foi criado, em novembro do ano passado, a gente tem respeitado o nosso mandato de risco. Nós temos rodado com uma volatilidade realizada ao redor de 5 pontos percentuais, né, em termos anualizados. O nosso mandato é de 6%, né, e nos últimos 2 meses, o nosso risco tem estado pequeno. E por que a gente tem rodado com posições menores? Né? Basicamente porque, em termos históricos, quando a volatilidade do mercado local relativamente ao mercado externo é elevada, né, sugere posições menores, né, a relação de risco-retorno sugere você alocar posições menores. Então, nesse gráfico aqui, eu coloco a volatilidade, para dar uma ideia do que está acontecendo hoje no mercado, eu coloco a volatilidade implícita do dólar real 3 meses à frente, né, a série histórica dessa volatilidade, né, comparado com a volatilidade de um índice de volatilidade das moedas G10, também no prazo de 3 meses. E a gente vê que a gente está rodando nos últimos 2 meses, 2, 3 meses, num patamar acima da normalidade de volatilidade local. Então, aqui só para finalizar, resultados do ano, né? A gente, nos últimos 2 meses, tem rodado com pouco risco, né? Então a gente fez aí esse resultado basicamente nos primeiros 5 meses do ano, né? Nos últimos 2 meses com posições menores, né? Então estamos rodando aí com 185 basis points positivo de retorno no ano. Hoje já deve, com o resultado de hoje já deve, pós-cupom deve ir para cima de 200 basis points no ano. E aqui o que eu gostaria de destacar no gráfico, que é uma questão interessante, eu coloco o retorno do nosso fundo, do Machine D, né, numa frequência mensal, né, no fechamento de mês, qual foi o retorno do Machine D, e no eixo X eu coloco o índice de hedge funds da Ambima. Isso daqui para mostrar que, de fato, a nossa correlação, né, com o índice de hedge funds, que é um player genérico que eu coloco aqui, mas para mostrar que a gente, de fato, é uma alternativa de diversificação para uma carteira, né, para geração de retorno com correlação próxima a nula no contexto de portfólio, acaba sendo uma característica interessante. Da minha parte é isso, pessoal. Vou passar agora a palavra para o Alejandro, que vai falar de crédito. Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco aqui do mercado de crédito, falar um pouco das performances dos 2 fundos. O fundo Mauá High Grade, a gente já completou aí o 7º mês, né? No mês passado, ele seguiu a tendência de performance positiva que a gente viu para a classe de ativo de crédito, começando aí em maio. Junho, a gente seguiu tendo uma performance positiva. E julho foi um mês de continuação no fechamento dos spreads de crédito, até mais com um comportamento um pouco distinto. A gente, passando para frente, a gente vai ver que a curva de spread de crédito ela teve um comportamento de fechamento nas taxas mais curtas e os vértices mais longos até apresentaram uma ligeira abertura. Como um todo, a gente vê o mercado buscando níveis de estabilização aí, né? Acho que um segundo semestre o nível de emissões primárias já começa a reaquecer, tanto que, conforme o Renato havia mencionado, na parte de equity, o pipeline já está um pouco mais firme. Do lado das emissões de dívida, também a gente deve ter uma atividade um pouco mais benigna depois desse cenário catastrófico vindo do Covid, né, em março e abril. Uma high grade aqui, falando um pouco da performance, a gente teve uma performance positiva na carteira de debêntures,
na parte dos corporativos, e disso eu destaco as posições que a gente tem em shopping centers. A gente tem exposição a shopping centers de primeira linha, que não é trivial nesse momento de fechamento e nesse momento que a gente teve os shoppings com impacto no top line, né? Mas são setores, são companhias com uma alta capacidade de refinanciamento e que não tiveram grandes vacâncias, né? Então, especialmente aqui, vale um destaque aqui para Multiplan e vale um destaque para Iguatemi. Passando no setor financeiro, a gente segue aplicado em instrumentos de captação bancária, 95% desses instrumentos sendo instrumentos seniors, tá? O detrator de performance aqui foi um pouco da posição de juros futuros, que ele é um hedge da exposição pré-fixada que a gente tem nesse fundo, mas comparativamente, a gente falando do CDI rodando a 0,19, o fundo teve uma performance positiva, né? Quando a gente passa para o fundo Plus, o Mauá Plus é um fundo de liquidez um pouco mais larga, é um fundo de D45. A gente consegue ver que o efeito do hedge dos juros futuros sobre a carteira ele é um pouco mais impactado. A gente tem uma diversidade maior aí de indexadores no portfólio e a gente, de uma maneira proativa, já iniciada no mês de junho, resolver encurtar um pouco o duration spread da carteira e a exposição à taxa nominal, por entender que a gente estava navegando ali tanto num pouquinho do risco político quanto esse tema o tema fiscal. Então a gente ficou um pouco mais no spread de crédito e tendo esse detrator de performance aí. Seguimos no que tange a qualidade de crédito do portfólio, a gente segue extremamente confortável, né? Falando um pouquinho dos setores que a gente segue alocado, seguimos aí com as exposições em agro, então buscando oportunidades pontuais para expandir instrumentos alternativos, né, os FDICs. Então, a gente tem uma exposição em FDIC Singenta que a gente gosta. Ele tem uma ciclicalidade relevante aí, dado a natureza do negócio, né, do agronegócio. A gente está buscando expandir um pouco por ali. Exposição em shopping centers, a gente segue com a exposição aí por volta de 9% do portfólio. Rent-a-car, no setor de consumo a gente tem uma exposição muito pontual, que é Natura. Entendemos aí que as principais dificuldades que Natura poderia vir a ter na junção com as operações com a Avon, né, nessa integração, elas já estão ficando para trás, né? A empresa deve se beneficiar aí nesse movimento de retomada, e é uma companhia que também tem muito pouca preocupação no que tange a alavancagem, né, e o refinanciamento. E o setor de energia teve uma contribuição ligeiramente neutra. Acho que eu passar só aqui olhando um pouquinho lá fora também, né, eu quis trazer esse gráfico para mostrar que o pior já parece ter passado, né, também nesta classe de ativo. A gente vê aqui no eixo da direita, ele mostra o diferencial de spread entre os CDS e os corporativos lá fora em dólar. Então você vê que esse índice do Barclays com os papéis corporativos brasileiros, ele já teve um fechamento substantivo aí da faixa que chegou a bater quase 800 basis points lá atrás. Hoje em dia a gente está rodando aí a 366, né? E o CDS Brasil já em níveis muito próximos do que ele estava ali no final de 2018, começo de 2019, né? Na casa dos 200 pontos base. Tá. Aqui, passando para esse próximo slide, foi aquilo que eu comentei, né? Que a gente tinha nesse movimento de fechamento das curvas de spread de crédito, a gente teve um comportamento esse último mês, com esses vértices mais curtos, o mercado teve um apetite muito grande por encurtar a duração. Você teve algumas emissões vindos aí, especialmente nas companhias AAA, AA, para reforçar o caixa no meio da pandemia, né? Então, sempre quando a gente escuta que o crédito não está fluindo na economia, esses caras aqui são os que menos têm impacto para refinanciar, né? Então, a gente viu uma demanda aí, continuou vendo uma demanda por esses ativos de crédito curtos, e os longos a gente viu uma abertura aí, quando a gente vai para um vértice de 10 anos, na casa de 20 basis points. Acho que a perspectiva de uma normalização desses spreads em um patamar e acomodação em um patamar um pouco mais alto, a gente deve, conforme eu comentei no começo, ver um nível de atividade na emissão, tanto em emissões incentivadas quanto em emissões às 400 tradicionais.
E acho que o principal tema aqui para esse segundo semestre, ele deve estar muito ligado à aprovação do novo marco de saneamento, né? Então a gente já começa a ver um movimento da indústria aí por eventuais projetos e papéis a virem ser financiados a mercado. Então seguimos aí muito confortáveis e acreditando que essa classe de ativo, num cenário de juros baixo por muito tempo, até que o Azra comentou aqui no começo, certamente é uma classe que deve prover uma relação de risco-retorno muito atraente para os próximos meses, tá? Acho que do meu lado é isso. Legal. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. A gente encerra aqui mais um Call Mensal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato com a gente por telefone, ou pelo e-mail, ou pelas redes sociais. Mais uma vez, obrigado a todos.